Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Aliás, eu tô muito agradecido a Deus hoje, viu? Até contar um testemunho para vocês. Nossa, a gente foi participar de um evento aqui nesse fim de semana, hoje, né? Na verdade, onde eu uso um robô para fazer uma apresentação para ele, sabe? E esse robô, cara, começou a dar problema. Tanto que vai ter que vir uma peça da China para poder substituir, sabe? E eu tava aqui de cabelo em pé, porque a apresentação tava marcada, era para hoje, e o robô começou a dar problema, cara. Os caras vão mandar a peça para mim ainda na semana que vem. E ontem à noite ainda, de madrugada, a gente foi dormir acho que umas 4 horas da manhã, e o bicho dando problema ali, dando problema, dando problema. Bom, eu falei, vambora. Chegou lá no evento, preparamos tudo, banner, mesa, tudo. Aí fui lá no cantinho, peguei a mala, abri a mala, olhei pro robô e comecei a orar para Deus, sabe? Falei, meu Deus, eu preciso de ti, Senhor. Se puder, que o Senhor abençoe que esse robô funcione bem. Porque é só por milagre mesmo. Eu não tenho o que fazer, sabe? Não tenho o que substituir, eu não tenho mais o que fazer. Se esse robô funcionar bem, eu sei que o Senhor não só existe, mas está me ouvindo, sabe? Cara, nossa, meu Deus do céu, assim. E o bicho não falhou uma vez, cara. Graças a Funcionou Deus. por 5 horas. Por 5 horas. Olha, Liguei, desliguei. Olha, glória a Deus, sabe? não jogou o WD nele, E... não? Oi? Não jogou o WD nele, não? Joguei o óleo da unção nele, cara. Isso é 1000 vezes melhor que WD. É, mas foi milagre mesmo, sabe? Milagre mesmo. Então, tinha que compartilhar com vocês isso daí. Para honra e Aleluia, glória glória do a Deus. Senhor. É Amém. verdade. Se- Algumas situações que pede ao Senhor, manda um anjo mecânico, manda um anjo eletricista, manda um anjo técnico aí, porque eu não estou conseguindo, né? É assim mesmo. É o óleo da unção Ah, aí. Esse aí foi o impressionante. óleo da unção. Impressionante. Impressionante. Falou, avisa lá os chineses, viu, que você orou. Porque eu tava vendo um vídeo de uma chinesa falando que ela tinha 17 anos, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. A única vez que ela ouviu falar de Jesus foi quando ela foi fazer universidade na Austrália. Quando ela chegou na Austrália, que foi a primeira vez que ela ouviu falar do nome de Jesus. E aí, quando ela voltou para a China, ela foi descobrir que tinha cristãos, mas eles só ficavam em sótão, só ficavam em lugares escondidos, porque o governo marcava os caras que são cristãos e colocava numa lista negra lá dentro, né? Então você não pode falar que é oração, porque senão os caras vão falar, ah, pô, o cara vai quebrar meu negócio, mano. E ainda mais. É, É, Ó, não. você veja bem, né? Um lugar É, como gente abençoada poder, né? Expressar nossa espiritualidade, nossa fé em Cristo com liberdade, né? Em lugares aí é, que nunca nem exatamente. ouviram falar, né? Nunca nem ouviram falar. E ela falando justamente isso, pô, isso aqui é um país comunista, né? Você tem que seguir o que ele quer, você não tem opção. Se ele fala que é o A, e você falar que não, eu quero B, então você não está de acordo. Vou riscar você, né? mas o evangelho vai entrar lá Beijo, também. beijo. Já Graças a entrou lá Deus. em Cuba, vai entrar lá também. Amém. Amém. Bora orar. Querido Deus, amado Pai,
Louvado seja teu santo nome, Senhor. Bendito sejas tu, Pai, por todas as criaturas, por todo o universo, Senhor. Louvado seja teu santo nome, Pai. Ó Senhor, agradeço a Ti por mais esse dia, Senhor, maravilhoso. Especialmente hoje, Pai, que o Senhor atendesse minha oração, que o Senhor provasse sem a menor necessidade, Senhor, quem Tu és, que Tu age, que Tu tem poder, que Tu nos ouve, que Tu nos ama, que o Senhor se importa conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo quanto tem feito por cada um de nós, Senhor. Porque eu sei, Pai, que mesmo que o mundo tente nos fazer não perceber, Pai, Tu estás sempre conosco, Senhor, nos segurando, nos guardando, nos abraçando, nos livrando. E não só isso, mas também nos abençoando, nos guiando, nos dando direção, sempre com Teu imenso amor, com a Tua graça, com a Tua bondade. Oh, Pai, bendito sejas Tu, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar aqui hoje, para aprender mais sobre Ti, Senhor, para ouvir as Tuas palavras, que as Tuas palavras, Senhor, entrem em nossos corações e nos transformem, Senhor. Que as Tuas palavras, Pai, fortaleça nossa fé, Senhor, aumente nossa fé, nosso amor por Ti, Senhor, nos deixe ainda mais famintos, Pai, por Ti, pela Tua palavra. Que possamos honrá-lo, Senhor, todos os dias das nossas vidas, para todo sempre, Senhor. Que a Tua palavra enche os nossos corações no dia de hoje, Senhor, a ponto de transbordarmos por onde quer que passarmos, que exale a Tua palavra, que exale o Teu amor, que exale, Senhor, a Tua glória, Pai. E que nossas vidas sejam para a Tua honra e Tua glória, Senhor. E que seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, quão abençoados seríamos, Pai, de termos em nosso coração apenas aquilo que vem de Ti, Senhor. Apenas a Tua vontade, Pai. A Tua vontade brotando em nossos corações e nos abençoando. Conceda-nos, Pai, essa bênção se for da Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, eu te entrego esse devocional e que o Teu maná esteja sobre nós, o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, que seja Ele, Pai, falando em nossos corações. Esteja conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Então, mais uma vez aí, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez uma honra e um prazer estar aqui com vocês. E nós vamos aí estar meditando, né, sobre o Evangelho de Lucas, o capítulo 4. Mas antes, se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer uma introdução aí rapidinho e já adiantar contando um testemunho aqui também, né? O Mário talvez conheça Oh, boa parte glória. dessa história, mas outros com certeza ainda não ouviram, né? Eu acho que seria bacana compartilhar aqui nesse momento aqui. Eu casei, né? Eu casei ali com 20 anos de idade e eu precisei que meu pai assinasse, né? Quando eu fui casar, porque eu não tinha idade ainda para poder assinar, né? E meu pai, né? Ele chegou em mim, né, na época, né? E falou assim, eu já frequentava a igreja e tal, mas só eu na minha família que conhecia o Evangelho, na verdade, estava ali engatinhando ainda nos primeiros passos. Mas ele falou assim, você acha que você tem condição de casar, meu? Né? Olhando para trás hoje, até eu acho que não tinha, não. Né? Não tinha nem o colegial completo na época, não tinha acabado de ser promovido para eletricista montador, né? Era, assim, meio oficial, e passaram para eletricista, que nem era eletricista para ficar ligando equipamento, era aquele de fazer estrutura, tubulação, eletrocária, essas coisas. Então, se fosse colocar numa ficha de valores monetários, era o que ganhava menos, né? A faixa que estava mais abaixo ali. E com toda aquela maturidade que alguém de 20 anos que mal arrumava a cama, né? Porque
tinha a mãe ali para fazer isso, né? E aí eu olhei para ele e falei assim, eu acho que eu tenho, né? E aí meu pai olhou na bola preta do meu olho assim, deu aquela filtrada, né? Tirou a alma pelo nariz, como diz o outro, né? Balançou a cabeça e falou assim, bom, se você acha que tem condição, então eu assino. E aí naquele dia eu falei assim, cara, eu vou ter que me virar nos 30 aqui, pai, me ajuda, porque, né? E graças a Deus, né? São 35 anos de casado aí e passei por muitas dificuldades, por muitas provas no meio do caminho. Meu pai chegou até uma vez, né, a propor que eu construísse no quintal dele lá. Eu falei assim, pai, muito obrigado pelo perto, obrigado por tudo, mas eu não quero, não. Não, eu acho que aí é do Senhor, o Senhor lutou, o Senhor construiu. Se no futuro o Senhor quiser deixar aí para os meus irmãos, mas não é por orgulho, não, mas é, isso martelava na minha cabeça, né? Se ele perguntou se eu tinha condição, eu tenho que correr atrás e cuidar dos meus, né? E, e fui correr atrás e graças a Deus, né? Mas é uma coisa que sempre me perseguiu, né? Essa frase do meu pai: você acha que você tem condição, né? Se você acha que você tem condição, né? Vai lá. E aí o que que acontece, né? Quando eu casei, né? Graças a Deus, passamos muitos problemas, muitas dificuldades, sim. Tive 3 filhos ali. E eu era muito inseguro, né? Muito medroso, muito assim, putz, será que eu vou dar conta? Era outra época, né? Cartão de crédito para nós não existia, telefone não existia, Uber não existia, internet se existia era só para as grandes empresas ali, né? Aquela comunicação, aquela intranet para a população de uma forma geral não existia. Essa coisa de delivery não existia. Era outro mundo, né? Então, e novo ali, novo na fé, eu sempre orava, né? E eu falava assim, Senhor, eu não sei se eu vou conseguir cuidar da minha família como eu deveria cuidar e é uma responsabilidade muito grande. Eu ainda sou muito novo também, inexperiente de vida e tal, mas uma coisa eu sei que eu posso fazer, Senhor. Se o Senhor cuidar da minha casa, eu prometo aqui, né, dentro das minhas possibilidades, me dedicar também às coisas do Senhor aqui e confiado de que vai haver ali uma sinergia, uma reciprocidade. Né? Vou mergulhar nas coisas do Senhor, porque a Bíblia diz que buscar em primeiro as coisas de Deus e a sua justiça, que as demais serão acrescentadas, né? Então, eu meio que mergulhei naquele texto, dentro da compreensão da época ali, e, e é engraçado que muitas provas, no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, a gente vai nos lugares e às vezes quando tem uma palavra lá, você fala, Senhor, né, meus filhos, né, hoje tem 2 meninas que estão fora, meu mais velho mora fora também e tal, aí o Senhor diz assim, dos teus cuido eu. O que me remete àquela primeira acordo que nós fizemos lá atrás, né? Falou assim, o Senhor ia cuidar da minha casa e eu ia cuidar das coisas dele. Então, quando ele fala assim, dos teus cuido eu, me vem essa lembrança, né? Falar assim, então deixa eu cuidar das outras coisas aqui, porque de alguma forma o pai está fazendo a parte dele e eu não sei se eu estou fazendo tão bem a minha, né? Então, assim, cada pessoa tem uma vivência com Cristo, cada pessoa tem uma vivência com a fé, cada pessoa tem uma forma de interpretar no dia a dia, né? E a gente realmente era, né, o menor da casa do meu pai, como diz, né? Não morava nas melhores casas, nos melhores bairros, não tinha as melhores condições, mas de uma forma ou de outra sempre procurando crescer ali. E uma vez eu estava na escola dominical e eu me lembro, estava muito empolgado, dava aula na escola dominical ali na igreja, né? Pesava 59 quilos, né? Era só um grilo, né? E considerando que hoje eu estou com 85 quase, né? Então, eu olhava lá e falava assim, não, eu sei que a minha condição hoje, né? Eu não tenho condição de fazer uma faculdade, não tenho condição de estudar, mas eu sei que mesmo que eu esteja lá com meus 48, 50 anos, eu sei que eu vou fazer, porque é promessa de Deus e o Senhor disse, né? Eu gosto de estudar, sempre gostei de ler e tal, e eu sei que vai abrir essa possibilidade. Eu não estou vendo agora, eu não consigo enxergar agora. A minha realidade para esse momento não é essa, mas a gente tem que acreditar nas coisas que não são como se elas já fossem, né? E aquela fé inicial, aquela empolgação toda, né? E olhando de trás para frente, às vezes a gente faz esse exercício, né? Deus não deixou cair nenhuma
nenhuma promessa da sua árvore. E graças a Deus, sim, eu me formei, né, tardiamente, né? Comecei e parei algumas vezes, né? Mas me formei em engenharia, me formei, fiz o tecnólogo em ar-condicionado, então tem as duas formações aí. E eu sempre dizia, né? Eu falei assim, cara, olha, quando eu era garoto, eu tinha lá 8 anos, o pessoal perguntava, o que que você quer ser? O que que você quer ser, né? Eu falava assim, eu quero ser engenheiro, né? Meu pai era mecânico, né? E eu falava de engenheiro. Meus tios trabalhavam na área da construção civil, falavam do engenheiro. Quando juntavam os três irmãos lá, eles falavam que um engenheiro mandou fazer aquilo, mandou fazer aquilo. Eu falei, cara, esse engenheiro deve ser incrível, né? Porque ele manda no meu pai, que obedece os meus tios, que são mais velhos do que ele. Cara, eu quero ser engenheiro, né, meu? Eu quero ser o dono da coisa toda, né, meu? Né? Mas, pô, com 8, 9 anos de idade, né? Quando o pessoal perguntava assim, e aí, Johnny, você vai ser, como crescer, já resolveu? Quero ser engenheiro, né? Eles davam aquele incentivo, mas com certeza eu pensava, nunca será, né? Porque não era para nós, não era para nossa formação, né? O tio que estudou mais fez ali a quarta série, né? Então, né? Não era para nossa realidade, vamos dizer assim, né? E eu falo para vocês que quando eu concluí, né? Tardiamente, estou falando, eu me formei já mais velho, mas falei pro meu pai, pai, tem uma coisa para te falar, né? Ele falou, o Mário conhece meu pai, né? Meu pai é uma figura, né? Meu pai é jovial pra caramba. Então conta, pô, né? Fala aí. Eu falei, agora eu sou engenheiro mesmo. Cara, ele encheu o olho dele de lágrimas, né? E falou assim, agora você me deixou contente, né? Porque você pode ter o respeito da profissão, por trabalhar muito tempo numa área, ter ali até o cargo, mas não ter a formação, né? Porque às vezes acontece, de você já, pelo tempo, pelo seu conhecimento prático do dia a dia, as pessoas até te respeitam naquela atividade, mas outra pessoa tinha que assinar, outra pessoa tinha que estar ali na frente, não é isso? Mas aí eu falei isso para ele, né? Assim, "Pô, então, na verdade, o meu sonho era o sonho dele também, né? E aí eu falava, mas no decorrer da vida, né? Quando eu fui para a igreja, quando eu fui para o evangelho, né? Eu fiz, já falei isso para vocês, eu fiz teologia porque tinha um voto, né? Fazia parte dessa coisa de estar aí para Deus e falar assim, Senhor, eu vou cuidar daquilo que o Senhor colocar na minha mão e confiado que o Senhor, né, vai retribuir do outro lado ali, né? Então, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Meio nessa pegada, falar, então vou fazer aqui teologia e tal, né? Mas não ia ser pastor, não tinha nem ideia, nem sabia que pastor, se precisava de teologia, se precisava, não sabia nada disso. Eu queria melhorar o meu ali, né? A minha parte, então. E aí eu me apaixonei por história, né? Ali com 23, 20 e poucos anos ali, falei assim, caramba, olha, né? Mas trabalhando na área técnica, não tinha jeito, tinha que fazer teologia primeiro. Aí o pessoal falava assim, tinha que fazer engenharia primeiro, né? Falei, cara, se algum dia eu conseguir me formar nessa tal dessa engenharia que eu tive que parar e conversar muitas vezes, muitas vezes, eu falei assim, eu vou fazer história, mano, porque hoje eu não posso fazer, porque eu trabalho na área técnica, eu não vou largar tudo para estudar história, né? Era mais um hobby, mais um sonho e tal. Mas quando eu terminar a engenharia, eu vou fazer história. Então você tá louco, vai fazer engenharia, fazer história para quê? Só para dizer que eu acabei a engenharia e fiz história, né? Eu falei assim, você fez história? Já tinha feito engenharia? Dá uma multidão dessa aí, né? Né? Uma carteiradinha dessa. E foi muito engraçado, porque realmente eu concluí e tal, eu estava procurando o que eu podia fazer após engenharia, mas sempre com a história na cabeça. Falei, não vou fazer 4 anos de história, não. Já fiz 4 anos de engenharia, já fiz outros 3 anos de tecnólogo lá, não vou fazer 4 anos, não. Aí apareceu, né, uma propaganda lá de uma faculdade dizendo que se você tinha uma formação, você poderia fazer uma outra em 2 anos. Aí eu olhei o valor e falei, cara, dá para pagar, mas é online ainda? Putz, minha cara, né? Aí eu, sendo chamado de doido e todo, fui fazer a tal da faculdade de História, né? De 2 anos. De tal modo que agora eu terminei esse semestre, agora eu termino o ano e meio, né? E comecei a fazer estágio, né? Então, chega na escola, o pessoal, professor, nem terminou ainda, mas né? O pessoal não vai te chamar de estagiário, né? Então chama de professor ou de tio, alguma coisa assim, né? Então, olhando para trás, né, em perspectiva, eu olho assim, eu falo, Senhor, o Senhor não deixou cair nenhuma folha da sua árvore, né? O Senhor cumpriu de uma forma assim cabal muito as promessas, né, do Senhor e tal. Não sei se eu fui tão fiel ao nosso acordo quanto o Senhor foi comigo, mas eu agradeço, né? E aí a gente fala, né, dos altos dos 55 anos aí, graças a Deus, né?
a gente está nessa toada. E eu quero dizer para vocês, né, que Deus ele é fiel, ele cumpre as promessas dele. Estou empipinado, né, porque trabalho na vida secular lá, né, na minha área, na área técnica lá. À noite tem que ir pro estágio, né, porque são muitas horas de estágio, e é de segunda a sexta para dar a carga horária do semestre, né? E como o curso é online, sobrou o sábado e o domingo para fazer aí as matérias da semana, né? Porque o que eu deveria estudar durante a semana, eu tenho que fazer o estágio, já que eu trabalho durante o dia e não tem tempo de fazer estágio durante o dia. Então, minha vida tem sido essa aí do último semestre, nesse semestre, porque o estágio começou esse semestre. Mas é só para testemunhar aí de que Deus ele é fiel, sim, e corroborando aí o testemunho do nosso irmão, de que ele, ao longo dos anos, ele realiza. Não foram poucas as gracinhas que a gente ouviu, as piadinhas que a gente ouviu ao longo do tempo, né? E, e as pedradas que a gente recebeu. E uma vez eu estava numa instituição, estava num grupo de oração, na verdade, né? E aí eu estava triste pra caramba, né? Com as situações que estavam acontecendo. Deus levantou uma pessoa lá e falou assim: ó, tem um irmão aqui que o Senhor me mostra, e ele está todo aparamentado, vestido para a guerra, soldado de Deus e tal, mas ele está triste. E o Senhor manda te dizer o seguinte: ele não quer você triste, né? Você é um soldado dele, não é para você ficar triste, não. E as pedras que estão jogando em você aí, é para você carregar. Não, não revida as pedras, não. É pra você não deixa pelo caminho. Você carrega essas pedras que no final dele, quem sabe você não constrói um muro. Ou dependendo da sua capacidade de carregar pedras, ele vai erigir para você um castelo, né? E então eu louvo a Deus, né? E digo para vocês aí, né? Carreguem as pedras, porque elas vão ser importantes lá na frente, né? Às vezes uma palavra negativa que alguém te dá, alguma negativa que te deixa chateado, alguma negativa que te deixa um pouco decepcionado, às vezes é o combustível que você precisa para continuar na caminhada, para poder buscar mais em Deus, para você poder buscar o resultado. E quando você chega na casa do Mário lá, quando ele começa a contar o testemunho de como foi erigido aquilo ali, você desacredita. Primeiro de como ele comprou, porque ele não queria comprar, né? O cara falou: cara, eu quero te abençoar. Ele falou: mas eu não quero ser abençoado. Mas eu quero que você seja abençoado. Ele falou: mas eu não quero ser abençoado. O cara insistiu tanto que ele acabou adquirindo. E para construir foi outro milagre. Então, é outro castelo, né? Mas só a gente que sabe, né, Mário? Quantas pedradas, né? Quantas pedradas. Tá louco esse lugar, tá louco isso aqui, e bababá, isso e aquilo. Enfim, é só para ilustrar, para partilhar com vocês aí o que Deus tem feito no decorrer do tempo, o que Deus tem feito aí nas nossas vidas em termos de sonhos, né? Não estou nem falando de questões financeiras, tá? Estou falando em termos de sonho, em termos de suprir a sua necessidade, em termos de te fazer prosperar, né? As pessoas pensam muito em dinheiro naquela questão de riqueza, né? Mas tem muita gente que é rica e que é infeliz, tem muita gente que é rica e que se suicida, tem muita gente que é rica e que se entrega para as drogas, que se entrega para a frustração, tem muita gente que é considerada mundialmente naquilo que executa, naquilo que faz, mas é vazia, né? Nas coisas importantes. Então, é, a nossa oração sempre foi essa, né? Senhor, faz de nós uma nação próspera, Senhor, faz de nós um povo próspero, faz da minha casa uma casa próspera, que eu esteja bem com aquilo que eu tenho, né? E que o Senhor esteja em tudo, né? Então, eu queria deixar essa palavra aí nesse início, né? E que vocês se alegrassem comigo nessa realização desses meus sonhos aí, amém? Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Testemunho Vou pedir para o maravilhoso. Obrigado Samuel por ler para compartilhar isso. a Obrigado tentação de por Jesus. compartilhar esse testemunho aí, seu Dionísio. Deus continue abençoando a sua vida aí, derramando a graça sobre a sua família, sobre você, sobre os seus filhos, sobre as suas gerações aí. É um homem fiel. E Amém. Deus retribui, né? Retribui. A gente tava falando ontem com o seu Mário, né? Dos nossos tesouros, né? Estão sendo construídos lá no céu, né? Nossos tesouros espirituais, né? Que a gente, né, possa cada vez mais estar próximo de Deus. Ele reconhece, né? Ele reconhece, ele abençoa. E a gente tem que estar aqui, é o que você falou, né?
não se desvia, né? Não, não cai na ira, não morde a língua, segura, Posso, segura. Não né? se Posso te rebela, falar não, segura. que o inimigo, ele realmente, ele vem tentar nos esbofetear de várias maneiras, né? De várias maneiras. Eu tinha Mas, prazer de ser chofer do Jurandir, pô. Eu tinha prazer de ser chofer dele. Eu ia buscar e levar ele na igreja. é, Nossa, rapaz, esse menino aí, pra mim, morava do meu lado esquerdo aqui. A gente tamo sempre junto. tem alguém mais que os outros, né? Apesar que eu era pau para toda a obra, eu sempre fui também, graças a Deus, eu não meço esforço. Ainda antes de ontem, né, quinta-feira, eu lembrei de você, Jurandir. Eu lembrei porque, por incrível que pareça, uma irmã lá na igreja ficou viúva, né? Mas antes dela ficar viúva, ela teve um derrame e paralisou totalmente a parte esquerda dela e ela vai para a igreja levada pelos outros e as pessoas têm que levar ela em casa. E o pastor falou, Mário, dá para você levar a dona Rosa na casa dela? Falei, dá, claro que dá. Aí peguei com todo carinho, coloquei a dona Rosa dentro do carro, no banco da frente, né? Aí fui me levar ela. Cheguei lá, tinha uma subida, né, meu? Um lugar muito inclinado. Mas eu subi com o carro lá, enfiei o carro lá perto, deixei, saí, levantei, abri a porta do carro, peguei a dona Rosa, segurei ela se agarrou em mim, eu fui levando ela, mão acima, até a porta da casa dela. Falei, glória a Deus, Senhor. Mais o dever cumprido aqui. Mas eu quero deixar uma palavrinha para vocês aqui, antes de tudo. Nunca esqueça, amados, nunca esqueça que não cai uma folha de uma árvore na imensidão desse mundo que nós conhecemos. Olha que eu moro aqui no sítio, tem muita árvore aqui, viu? Imagina o mundo inteiro, não cai uma folha de uma árvore que não seja da permissão de Deus. Então, por aí vocês fazem uma ideia de que tamanho é esse nosso Deus, a grandiosidade dele, que até os cabelos das vossas cabeças estão contados. Hã? Dá para entender a grandiosidade desse nosso Deus? Ele é tão grande, mas tão grande que conhece, formou todas essas coisas. E é tão pequenininho, que é capaz de entrar na minha mente, na sua mente, e nos fazer diferente, mudar o nosso ambiente, mudar a nossa vida. É um mistério. É um mistério imensurável, impensável, e não dá para calcular, não. Mas é importante ouvir tudo isso que você falou, Jurandir, do propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. O propósito que Deus tem na vida do meu filho, que está aí, ó, mexendo com robô, coisas do outro mundo, coisas do futuro, gerações, né? E eu estou aqui, ó. O meu prazer é acordar de manhã cedo e abrir a Bíblia, estudá-la novamente, e poder falar isso que eu estou falando para vocês. Porque eu sei que essa palavra vai fazer efeito no coração de cada um de vocês. Assim como faz na vida de cada um que conhece a Deus. Não é verdade? É, Jurandir? Vamos lá. Em Lucas capítulo 4, né? eu pedi para o Samuel, por favor, ler até o versículo, versículo 1 ao versículo 13, né? E acho que hoje a gente vai ficar nesse primeiro trecho mesmo. Capítulo 4, a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias,
ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem. E levando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrita: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passada que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno. Fábio, eu queria você repetir aqui o versículo 4. Só o 4, mano. versículo 4. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem. Não está faltando um bichinho aí, Fábio, não? Tudo ok? Como está na tua? E Jesus respondeu dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Mesmo? Na minha não tem isso, não. Na minha também Pois não. é. Que existem algumas A minha, traduções, sim, né? Mas nessa aqui ela tá então, esse adendo, né? Ele não consta. então por isso que eu achei Minha, estranho que não está escrito isso daí. não estou com a minha aqui, mas ela fala isso também. Mas de toda a palavra Sim. da boca de Bom, Deus, no caso aí, queridos, a tentação de Jesus, né? Antes da gente entrar nesse termo, só fazer uma recapitulação aí. Nós temos estudado aí, né, os evangelhos, nós temos dia após dia aí lido Mateus, né, Marcos, Lucas agora, e depois será o de João na sequência. Mas só para recapitular, o evangelho, né, em sua origem, a palavra evangelho, ela significa boas novas. E no começo, né, ali, a fé, ela era passada de boca em boca, era uma tradição oral, né? Ela, um falava uma coisa, outro falava, aí o cara guardava e repetia aquilo lá na frente, até que se surgiu a necessidade aí de se registrar, né? Porque quem conta um ponto aumenta um ponto, né? Então, falou assim, olha, a gente precisa registrar as coisas aqui para que fiquem mais fiéis, para que fiquem mais fidedignas, para que se possa levar com mais clareza também, né? Para que tenha um testemunho mais fiel. Então, o evangelho, né, eles foram escritos com essa finalidade, de dar testemunho do que aquela primeira geração que andou com Cristo, que esteve com Jesus, ela ouviu diretamente do Cristo ali, né? Então, a Bíblia, enquanto documento, as pessoas falam, a Bíblia é um livro, foi escrito por homens, e não sei o quê, blá, 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 tem toda aquela discussão, né? Mas, falando de livro como livro, e livros da antiguidade, a Bíblia é um dos livros onde se pode provar com mais é, é, realidade, né, a sua autenticidade. A pessoa fala ali de Platão, fala ali de outros filósofos que ninguém duvida que existiram, que ninguém duvida que o que eles falaram. Então, mas de verdade, se for provar na praticidade, na veracidade que eles disseram por documentos da época, tem muito menos evidência do que tem a Bíblia Sagrada, né? Então, essas pessoas que
escreveram o Evangelho, elas conviveram com Jesus no dia a dia. Elas ouviram Jesus na primeira pessoa e eles registraram aquilo que foi falado e isso foi passado de geração a geração. E à medida que a Bíblia, que os manuscritos, né, que a arqueologia encontra manuscritos mais antigos, o texto ele é apurado. Então, às vezes, quando a pessoa tem um texto, talvez seja até essa versículo, né? Se a pessoa escreveu lá, tinha esse texto no manuscrito, mas ele achou um manuscrito mais antigo que não tinha aquele texto, a Bíblia futura, o texto ele é apurado, né? Aquele texto acaba sendo tirado ali, falou assim, ó, tem alguns manuscritos, mas não tem outro, tem na região aqui da igreja tal, mas não tinha nas outras, então eles vão limpando o texto. Existe todo um trabalho, né, do Espírito Santo para manter a integridade, né, do texto, tanto do Velho Testamento, os judeus ali que existem até hoje, usam a Torá e usam o Velho Testamento, né, quanto do Novo Testamento. Então, essa é a finalidade, né, dos evangelhos, e cada um escreveu para um público diferente. Então, se você pega o Evangelho de Mateus, Mateus fala muito do Velho Testamento, cita muitas coisas das profecias bíblicas, e ele muitas vezes não explica direito o que ele está citando do Velho Testamento, porque o público para quem ele escrevia conhecia o Velho Testamento, que no caso eram os judeus. Se você pega Marcos, né, ele já escreveu para o cidadão romano ali, ele já escreveu para o povo numa linguagem mais simples, que era a linguagem do dia a dia. Então, ele não era uma linguagem tão formal quanto a do livro do Evangelho de Mateus, porque ele dedicava, né, a mensagem dele a um público mais humilde, a um público mais simples, que tinha uma forma de falar menos rebuscada. Então, falava na linguagem do povo. Não adianta você usar um termo, né, você fazer enfeitar aquilo que você quer dizer, se a pessoa para quem você vai falar não vai entender aquilo, não é isso? Então, às vezes, você precisa transformar a mensagem dentro daquilo que o seu público ele possa entender, né? Não adianta você falar em aramaico, né? A missa era rezada em latim alguns anos atrás, né? Até que, né, demorou para cair a ficha, o cara falou assim, não, que adianta rezar a missa em latim se ninguém entende nada, velho? Ninguém fala latim aqui. Então, mas era aquela coisa da igreja que, não, a Bíblia não pode ficar na mão do povo, né? Por quê? Porque a Bíblia não pode ficar na mão do povo? Ah, não, porque o povo vai fazer de qualquer jeito, eles vão torcer a palavra. Não, não, eles é que torciam e não queriam que a gente soubesse. Então, essa que era a realidade, né? Mas o Evangelho ele deve ser livre para que as pessoas possam lê-lo e o Espírito Santo fazer a obra no coração de cada um, né? Então, quando nós pegamos o Evangelho de Lucas, ele foi escrito, algumas pessoas acreditam que ele foi escrito por encomenda, alguém encomendou a Lucas, escuta, tá tendo uma situação, tá tendo uma notícia aí, eu quero que você me diga que isso aí é realidade mesmo, isso é verdade, isso estão falando aí desse homem que se diz Deus e tal, é isso mesmo? Outros já dizem que não, que ele escreveu de boa mente e mandou para o Teófilo, porque era uma pessoa que ele considerava, que ele respeitava, e ele falou assim, ó, estou te mandando aí uma coisa que eu estou achando inacreditável, incrível, que está passando, e eu estou investigando tudo no detalhe aqui, porque eu vou moldar minha vida por isso, então eu estou investigando, estou estudando, porque o negócio aqui é incrível. Se for realidade do jeito que estão falando, né? Então, que Lucas teria feito esses apontamentos, que Lucas teria escrito o seu evangelho, que ele teria procurado muito, primeiro porque ele se converteu a essa fé. E ele queria saber, como cientista, como médico que ele era, onde que eu estou botando meu pé, né? Então, eu vou estudar isso aqui para saber se isso é desse jeito mesmo. E ele quis compartilhar com alguém que era da confiança dele, que era da círculo de amizades ali e tal, e que é alguém que ele respeitava. Então tem essas duas ideias, né? Uns acham que foi encomendado, né? Que alguém pediu para ele fazer essa verificação, e outros acreditam que ele já fez a verificação porque ele ia mudar a vida dele baseado nisso que ele estava conhecendo, mas que ele queria compartilhar baseado na evidência, baseado na ciência que ele era. E como os textos eles são muito parelhos, né? Eles têm uma estrutura muito parecida. Supõe-se que havia, antes dos evangelhos de Marcos, de Lucas e de Mateus, um outro texto que teria sido escrito primeiro, que todos esses se inspiraram nele. Então, alguém teria escrito ali um texto primeiro, e os outros evangelistas utilizaram desse texto para fazer a base do seu
dos seus evangelhos, né? Então, estruturalmente, eles são muito parecidos, e esse o pessoal chama de documento Q, né? Alguns questionam aí se houve mesmo esse Q, ou se usaram o evangelho um como base para fazer o outro, por isso que ficou igual, mas, de uma forma geral, se aceita essa ideia, que havia um manuscrito ali que serviu de modelo para todos os outros. Até aqui, tudo bem? Acho que isso já não chega a ser informação desconhecida, é só para dar uma alinhada aí, né, naquilo que a gente tá tratando. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito, provavelmente, Jesus morreu pelo ano 33 ali, pelo ano 30, 33. O Evangelho de Lucas foi escrito provavelmente 20 anos após a morte de Cristo. Então, ele foi escrito ali pelo ano 58, pelo ano 61, ali, 30 anos após. Então, em termos de história, é muito perto do evento. E por ter sido escrito por alguém que participou é, da primeira geração, conheceu ali os evangelhos, as pessoas que conviveram com Cristo, né? Muito fidedigno. Ele pôde entrevistar a mãe de Jesus, ele pôde entrevistar ali os irmãos de Jesus, ele pôde entrevistar os apóstolos que foram chamados, que andaram com Jesus. Isso falando de Lucas, que não andou com Cristo, mas que conheceu ali, foi contemporâneo daqueles escritores que andaram. Então ele pôde verificar tudo que foi falado, porque ele estava ali muito muito perto do evento, muito perto dos fatos, né? O evangelho então esses três evangelhos, eles são chamados de evangelhos sinóticos, né? Se você pegar a palavra óticos, de uma mesma forma de enxergar, né? De um mesmo olhar, eles são iguais na sua estrutura e na sua origem. O evangelho de João já não é considerado sinótico, né? Por quê? Porque é um olhar diferente. Ele fala sobre o mesmo que Jesus, mas ele apresenta Deus de uma forma muito diferente. Ele foi escrito já no final do primeiro século ali, pelo ano de 800, pelo ano 100 ali, né? Então, João, ele escreveu de uma maneira diferente em relação aos outros três. Então, ele não é considerado sinótico, porque a estrutura dele diverge um pouco da desses três. E aí, quando o texto que foi lido, né, seguindo a sequência do Evangelho de Lucas, os evangelhos eles não tinham compromisso de eles serem cronológicos, né? Quem mais se preocupou com isso foi o próprio Lucas, né? Ele seguia uma cronologia maior do que os outros evangelistas. Eles tinham a preocupação de narrar o fato, mas se estava numa sequência lógica ou não, não era o objetivo final dele, né? Eles narravam a história, mas poderia haver uma inversão ali de sequência, né? O que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, porque muitas coisas a pessoa escreve de lembrança, né? E às vezes você escreveu algo, aí você lembrou, putz, mas isso aconteceu primeiro. Ah, não vou apagar para voltar para escrever aquilo, né? Segue o bonde, segue o enterro aí do jeito que tal, né? Mas Lucas estruturou um pouco melhor. E então Lucas fala do nascimento de Jesus, ele fala da sua criação ali, ele fala da sua genealogia, ele fala do batismo. Então, aqui antes de começar o ministério, ele pontua que houve uma tentação, né? Então, antes de nós nos prepararmos, nos lançarmos para fazer qualquer coisa, né? Primeiro você tem que ter uma preparação básica, não é isso? Você não nasce profissional, você se torna um profissional em uma determinada área pela prática, né? Você vai estudar, você vai aprender com alguém, você vai aprender sozinho, você vai desenvolver, você vai pegar uma expertise naquilo, e aí você vai ser um cara prático, né? Então, antes de Jesus começar o seu ministério propriamente, ele tinha outros afazeres, né, no decorrer da sua vida. Ele tinha uma função, ele tinha uma profissão, tanto que os contemporâneos dele, quando ele começa a pregar, falam: oh, mas esse daí não é Jesus, né? Estão com ele aqui, conosco, os irmãos dele, não está a mãe dele, não foi ele que ajudou a fazer aquela casa ali, não foi ele que ajudou a fazer aqueles móveis ali, o pai dele não era carpinteiro, sendo ele mesmo também carpinteiro. Então Jesus era reconhecido como um profissional de uma determinada área, né? Ele exercia uma função na sua comunidade e às vezes as pessoas até usavam isso um pouco para esvaziar o ministério, né? Como é que ele durante 30 anos foi uma pessoa comum e agora de repente é o filho de Deus, de repente é Deus, né? Então é por isso que se diz que ele fez mais milagres nos lugares onde as pessoas não o conheciam de antemão do que onde as pessoas o conheciam, né? E isso é, é, é uma prática na nossa vida até os dias de hoje, né? Às vezes onde você foi criado ali, onde você conviveu no meio da sua família, às vezes você não é tão
considerado como é em outros lugares, né? Porque as pessoas têm todo um histórico anterior, né? Que ela usa para apagar aí talvez ou para diminuir os feitos presentes. Então, quando fala a respeito da tentação de Jesus, é ali a fase final que ele já viveu para dar para ele, né, a anuência ali de iniciar então o ministério que ele cumpriria lá na frente. Tem muitos percalços antes da gente começar a executar um projeto, né? Tem muitos percalços antes da gente conseguir iniciar ali, né? São muitas renúncias, são muitas dificuldades, o inimigo se apresenta de várias formas, né? E no caso do Cristo aqui, ele havia consagrado a sua vida, né? Ele estava preparando, ele havia sido ali batizado por João Batista e ele estava em jejum, né? Algumas pessoas discutem se foi jejum total ou se foi jejum parcial, porque diz que ele não comeu e depois de 40 dias ele comeu, mas não diz que ele bebeu água, enfim, né? Como achar água no deserto? Quem vive no deserto sabe as formas de achar água, né? Com certeza quem morava naquela região sabia se precisasse como que ele o faria. De qualquer forma, Jesus consagrou ali durante 40 dias e ele, tendo sido completo ou não, durante esse tempo o Espírito Santo, diz a palavra, né, que ele estava preparado e Satanás, né, o inimigo das nossas almas, aquele que coordenou a rebelião no céu, teria então se apresentado diante de Cristo e teria oferecido para ele algumas coisas, né? E ele assim, olha, se você é o filho de Deus, mande que essa pedra aí se transforme em pão, né? Você está sem comer há tanto tempo, né? Você está aí sem se alimentar. E Jesus, então, ele usou a palavra para poder fugir daquela tentação, né? E uma das coisas interessantes aqui no texto, que a gente vai evoluir a respeito da tentação, é o seguinte: as pessoas perguntam, Jesus, então, é o Deus encarnado. Aqui ele se tornou homem, então ele era verdadeiramente homem. Ele tinha se esvaziado da sua glória, estava na terra e estava cumprindo. Ele tinha que vencer a tentação como homem, né? Se ele não estivesse com fome, oferecer pão para ele seria tentação? Não seria, não é isso? Então, todas as coisas que Satanás ofereceu para Jesus, ele teria, sim, em sendo homem, uma situação de queda. Porque senão não é tentação. E se não é tentação, não é válido o que está no texto. De alguma forma, ele pode ter se sentido é, balançado ou aceitado ou não? Talvez não. Mas o inimigo o ofereceu naquilo que poderia chamar a atenção dele, né? Naquilo que poderia convencê-lo, né? Então, quem trabalha na área de prestação de serviço sabe que muitas vezes você vai num lugar, o cara te oferece lá uma propina, o cara te oferece bola, o cara te oferece uma vantagem, né? E cabe você aceitar ou não, não é isso? Mas se não fosse tentador, se não fosse uma coisa que você fala assim, caramba, olha, né? Eu tava até precisando de um negócio desse. Mas você escolhe aceitar ou não, né? Você fala assim, ó, muito obrigado, bacana isso aí, né? Poderia ser até interessante, mas eu não quero não. Oferece para outro isso aí. Se você quiser me dar desconto na fatura, me dá desconto na nota, mas eu não quero nada para mim não, né? Mas são essas formas, né? Que o inimigo se apresenta para que, porque se Jesus sucumbisse a uma orientação do inimigo, ele perderia totalmente a autoridade para fazer o que ele teria que fazer depois. Aquele camarada foi o que se rebelou contra o meu Pai no céu. Aquele camarada foi, junto com os outros anjos, né? Foi um terço de anjos. Um terço de 1 bilhão é muito número, né? Sabe-se lá quantos anjos que caíram do céu, né? Quantos anjos que acabaram virando demônios, né? Ele fala assim, cara, eu não posso me aliar ao inimigo. É esse cara que eu vim derrotar, né? É ele e a morte. Como é que agora eu vou me aliançar a ele para poder tirar algum tipo de vantagem, né? Não dá para servir a dois senhores, não é isso? Então, ou você serve um ou você serve o outro. Não dá para fazer meio de campo aqui. E aí Jesus respondeu para ele, né? Falou assim, olha, não, né? Eu não vou fazer isso aí não.
Depois ele fala assim, olha, o ser humano não viverá só de pão. Tem outras coisas, né? Aí o diabo falou, olha, levou ele para um lugar alto, mostrou todo o planeta, imagino, né? Ou toda a região ali, e falou, isso aqui eu te dou se prostrado me adorar. Se o governo daquela região, se o governo do mundo, governo, não estou dizendo o mundo em si, estou dizendo governo. Hoje nós temos um governo no Brasil, daqui a 4 anos nós teremos outro, não é isso? E daqui a 4 anos teremos outro, dependendo das urnas aí, né? Mas o Brasil não tem, é dos brasileiros, não tem um único dono, não é isso? Então, o planeta Terra, ele não pertence a Satanás, não. O universo não pertence a Satanás, Satanás não tem nada, mas o governo, a forma de administrar, jaz do maligno. A influência que está sobre esse mundo aqui é uma influência que o homem passou a procuração para ele ali no pecado, no Jardim do Éden, né? A queda trouxe isso, né? Uma, uma ação maligna sobre a humanidade e sobre a forma de governo do mundo. E aí Satanás fala para Jesus, falou, ó, é isso aqui que você quer? Se você me adorar, eu te dou. Aí eu falo assim, mas como é que eu vou adorar você se a Bíblia diz que só pode adorar o Senhor, ao nosso Deus, né? Uma casa dividida em si mesmo não pode existir, né? Como é que eu vou fazer um negócio desse? Então, Jesus também responde para ele, né? Falou, não. A Bíblia nos diz que só o Senhor adorarás. É só ele que eu devo prestar culto. Aí, Satanás, por última vez, leva então Jesus a Jerusalém, coloca ele no pináculo do templo, né? E fala aqui, ó, dizem que você tem anjos para cuidar de você, não é? Claro que Satanás sabia que ele tinha anjos, ele já tinha sido expulso do céu. Ele falou assim, ó, me mostra quem você é de verdade, aqui que você veio, se joga aqui, vamos ver se eles vão vir aqui te ajudar, se eles vão ser por você. O que indica, né, no texto, que Jesus estava sozinho, então, né? Naquele momento, aonde ele estava ali, ele estava sozinho, era um confronto pessoal, né? E aí Jesus responde para ele que não também, né? Não põe à prova o Senhor seu Deus. Então, o que é você colocar à prova o Senhor seu Deus? É você fazer alguma coisa simplesmente pela vaidade do seu coração, né? Você não tem uma real necessidade. Você não tem, ah, você não é servo de Deus? Então faz isso aqui. Você não precisa provar que você é servo de Deus. Você não precisa provar a existência de Deus se você não tiver uma razão, um motivo interior para fazer isso. Não é por fazer de Deus um empregado, por exemplo. Não é fazer de Deus um, um servo seu, né? Então, aqui em todas essas tentações, Jesus ele demonstra a sua submissão a Deus, a sua submissão ao sobrenatural, a sua submissão àquilo que ele veio cumprir, né? Então, alguns autores, né, eu estava fazendo uma pesquisa aí, né, para ver o que outras pessoas falavam sobre esse trecho. Ele diz que primeiro Jesus tinha o conhecimento da palavra e antes de começar o seu ministério ele estava em oração. Então não comece nada antes de você estar em consagração e antes de você estar em oração, né? Segundo, tenha atenção às promessas. Se Deus te prometeu, ele é fiel para cumprir. Esteja garrado aí no objetivo que foi colocado para você, ou no objetivo que você mesmo colocou diante de Deus, e corra, né? De tal forma que você possa alcançar, então, esse prêmio, né? Então, quando você vai começar alguma coisa, comece em consagração, comece em oração. Quando você estiver trilhando o caminho ali, veja o que diz a palavra de Deus, qual a melhor forma que você deve agir, qual deve ser a sua conduta, como deve ser a forma que você deve proceder no seu dia a dia. E, em terceiro, não esqueça o seu objetivo final. Então, tem um hino maravilhoso, né, que diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, herdeiro lá do céu, embaixador eu sou, né? Então, nós somos herdeiros e embaixadores do reino de Deus, né? E esse é o nosso objetivo final. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós vamos precisar estudar, a gente vai precisar trabalhar,
a gente vai precisar conviver uns com os outros, a gente vai precisar propagar as boas novas do Evangelho, mas a nossa finalidade última, né, a nossa finalidade é voltar para as moradas do Pai, né? Esse é nosso objetivo final. E enquanto nós estamos aqui, nós somos embaixadores de Cristo. Então, a palavra de Deus ela diz o seguinte, né, que o servo de Deus, e isso aqui quando fala de servo, não quer dizer só o obreiro, não quer dizer só o pastor, não quer dizer só o ancião, não quer dizer só o padre, não quer dizer só o papa, não quer dizer só aquele que professa a crença, né, em Cristo Jesus, o que é líder. Ele quer dizer todos, 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 sem exceção. Ele fala que o homem de Deus, ele não se embaraça com negócios dessa vida, principalmente quem está na frente, né? Principalmente quem é o líder, o cara que está puxando, né? Mas o que que é um embaraço? É que você não vai trabalhar? Não, você vai trabalhar, mas a sua finalidade primeira é propagar o evangelho de Cristo. É onde você estiver, você ser instrumento de Deus. É onde você estiver, você ser um totem de Deus. As pessoas olharem para você e ver a glória de Cristo refletida. É a pessoa olhar no seu comportamento e falar assim, não, ó, ali vai um cara diferente, né? Então, é refletir isso no dia a dia. Não precisa ser exagerado, não precisa querer bater nas pessoas com a Bíblia, não precisa querer que as pessoas se convertam a todo custo, mas é que as pessoas vejam nas nossas ações refletidas essa glória de Deus, porque às vezes a gente quer que as pessoas se convertam e a gente mesmo não vive o evangelho, não é isso? Né? Então, é primeiro você refletir aquilo que você quer convencer os outros, né? Você quer convencer o outro a ser, mas seja, né? Essa é a grande tônica do negócio. Amém? Alguém quer fazer algum comentário aqui? Acho que a gente pode voltar com mais detalhes nisso amanhã também, né? Buscando aqui, essa referência de não tentarás seu Deus, né? Porque isso que o senhor falou já trouxe várias reflexões para mim, né? E hoje, por exemplo, o irmão James, ele trouxe até um testemunho, né? De algo muito forte, né? Que estava numa situação ali onde ele precisava, né? De fazer com que o trabalho dele fosse desenrolado ali. E ele pediu para Deus ali, né? E, e aí, não sei se o James até confirma se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, pai, se você estiver realmente me escutando, né? Isso né? Isso vai acontecer. E aí o senhor trouxe algo que foi muito diferente, né? Porque, é, assim, você. Será que seria um tipo de prova a Deus, né? Uma tentação, né? Como assim, você não acredita que eu vou fazer? Você está me testando, né? E aí, que nem Não, você falou, né? Que seja para algo que é para aquilo que você realmente precisa, né? Você não está fazendo em vão, né? Você não está testando ele. Ah, vou ver se você está aí do outro lado mesmo, né? Então, assim, é algo, uma necessidade realmente verdadeira, sua e genuína, né? Algo que exatamente. é realmente necessário, né? Como, por exemplo, a gente estava num evento outro dia, quase um ano já, e o rapaz lá, por exemplo, fez uma oração e pediu para parar a chuva, né? E ainda falou, né? Se for da sua vontade ali. Então, assim, Sim, ele não tava usando Deus para ser servo dele, né? É o que você falou ainda, né? Ele não usa Deus para ser seu servo, né? Mas você ser servo de Deus, dar a glória para ele e pedir, né? Com o coração algo que é genuíno, algo que realmente é necessário, né? Essa é a diferença, eu acho, de estar tentando a Deus, né? E aí o ChatGPT aqui me trouxe a referência para onde que ele queria falar isso daqui. Fala aqui, acho que Deuteronômio fala também essa frase. E aí ele fala assim, o contexto de Deuteronômio refere-se a um aviso dado aos israelitas para que não repetissem o erro cometido em Massá. E aí ele fala que é o Êxodo 17, 1 a 7. Vou dar uma lida rapidinho só para a gente aqui. Ó. Ele sim, fala aqui, ó, que a água da rocha em Refidim, ó, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acompanharam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contentou,
contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do deserto para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo algum dos anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? No caso, nesse texto especificamente, o que se questiona aí, o que ele condena, não foi o que eles pediram, foi a forma, entendeu? Então, uma coisa é você estar no pináculo do templo lá e falar assim, vou ver se Deus é comigo, vou pular. Mano, qual é a finalidade, qual é a necessidade que tem de acontecer? Isso é tentativa de suicídio, né? Isso aí não é uma coisa factível. Uma outra coisa é você estar pregando o evangelho, é você estar sendo de repente perseguido e tem um exército lá embaixo e você fala assim, pô, eu vou me invadir aqui, vou descer seguro, Senhor, me faz invisível aos olhos desses homens aí. Entende a diferença? Entendeu? Então, a coisa tem que ter um propósito, né? Tem que ter uma finalidade que não seja simplesmente uma coisa de atentar a Deus de forma banal. No caso deles, eles tinham sede, sim. Deus sabia dessa necessidade e Moisés também sabia. Eles poderiam se colocar diante de Moisés e falar assim, Moisés, nosso gado está morrendo, nossas crianças estão padecendo, o que a gente pode fazer aí, né, para que isso possa ser agilizado, entendeu? Aí, obviamente, que Moisés ia dar a solução para o caso de uma forma apropriada. Então, muitas vezes a gente nega algumas coisas para os nossos filhos, muitas vezes a gente nega alguma coisa para alguém, não é pelo que a pessoa está pedindo, é pela forma que ela se coloca. É um cara folgado, mano. É um cara abusado, não é isso? Então, você fala assim, escuta, você não quer pensar direito nisso aí, voltar aqui, pedir direito, não, falar direito comigo? Porque do jeito que você está falando aí, e não é pela necessidade ou não da pessoa, é pelo desaforo, entendeu? Então, nesse caso específico deles, né, é a mesma coisa do Maná também, né? Que falou que ia empurrar pelos narizes deles. Não é pelo que eles necessitavam ou pelos que eles não necessitavam, porque Deus sabe da nossa necessidade, obviamente, e muitas vezes quando nós nos colocamos diante de Deus é de uma forma humilde, porque Ele reconhece a nossa necessidade e nós reconhecemos a capacidade de Deus em atender a nossa necessidade e a nossa incapacidade em nos atendermos a nós mesmos. Então, se você vai buscar algo, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, por favor, atente aqui e tal. E aí você fala assim, pá, mas Deus não sabe? Sabe, querido, mas é um diálogo, é uma conversa, é um relacionamento de pai e filho. Ele sabe, você vai se aproximar, vai dizer da sua necessidade e vai ter ali uma conversação e vai ter um relacionamento. É isso? Então, nesse texto especificamente, não foi pela necessidade que eles tinham ou não da água, né? Mas foi pela forma como eles se apresentaram. O próprio Moisés falou, Senhor, pô, eles só podem me apedrejar aqui. Já foram livrados de um monte de coisa e parece que ainda não entenderam. Esse povo está muito folgado, né? Esse povo é o rabo balançando o cachorro, como diz o outro, né? Então, quando nós tivermos as nossas necessidades, as nossas demandas, também fica a lição para a gente, né? Você vai lá, vai dobrar o seu joelho, vai orar. Eu já tive situações que eu fui questionado, né? Eu lembro muito bem disso, vou levar para minha vida inteira, né? Que fui me sentir pressionado dentro da minha casa, né? Devido a uma necessidade que nós estávamos, eu falei, pô, vou botar uma Bíblia lá, vou botar um aviso lá no portão, lá, crente desesperado vem de Bíblia, né? Porque eu estava desempregado na época, a gente tinha uma necessidade e a gente não vinha como suprir aquela necessidade, né? E às vezes pressiona, né? A esposa pressiona, os filhos pressionam, a sociedade pressiona, né? Aí você fala, pô, só me falta isso agora, colocar uma placa lá, falando crente desesperado vem de Bíblia, então, porque é como se a solução tivesse só na minha mão, e é uma coisa que não estava, entendeu?
Então, é nesse sentido aí que a gente que o texto diz, né? O texto acho que fala muito do murmúrio, né? A questão da murmuração, né? E a Exatamente. forma como ele estava reclamando ali também, assim, porque às vezes a gente passa por algumas situações que o pessoal falou, pô, e agora, né? E você fica ali batendo cabeça, conversando com Deus e tal, mas ali os caras já foram mais desaforados, né? E esse desaforo que eu acho que Deus, né, não se agrada, né? Acho não, com É, o certeza. povo tem um testemunho muito forte, cara, muito, muito, muito forte. Porque o pessoal estava numa romaria e eles iam para uma outra cidade, e isso é verídico, tá? E, mas choveu muito, teve um alagamento lá, e as pessoas falaram assim: poxa, não dá para passar, a gente não vai poder ir para a festa, mas as pessoas esperam o ano inteiro para uma festa, e quando é a época da festa, não pode ir e tal. As pessoas voltaram, mas ficaram três moças lá, ficaram inconformadas. Elas falaram assim: ah, não, mas a Bíblia diz que Moisés orou e o mar abriu e o rio abriu também, o Jordão. Nós vamos orar e nós vamos passar aqui a pé seco. Nós vamos orar em nome de Jesus e foram orar e foram atravessar e morreram afogados. Aí a pessoa fala assim: pô, mas elas não oraram? Pô, elas não se colocaram lá? Fala assim: a pergunta que se faz aí, né, eu lamento, lógico, todo mundo lamenta, três pessoas que morreram, né, infelizmente e tal. Mas a questão é assim: eu pedi, mas você esperou a resposta? Você tinha vontade, a orientação diretiva de Deus para fazer algo? Porque Moisés, ele tinha, né, uma palavra diretiva de Deus. Jacó tinha uma palavra, Jacó não, Josué tinha uma palavra diretiva de Deus. E às vezes nós não temos uma palavra diretiva, nós estamos ainda naquela permissiva, né? E pode dar bom ou pode dar ruim, entendeu? Então, às vezes a gente assume algumas coisas assim, achando que vai acontecer daquele jeito, e não é porque tentou, porque não tentou. É porque a resposta não veio, a resposta não era clara, e de repente você foi e não deu. É isso, né? Você ora e existem algumas possibilidades, sim ou não. Não é isso? Não também é a resposta. É, eu estava refletindo aí, né? E aí o Fábio também pegou um pouquinho ali do testemunho que eu estava dando. E eu acho que vale ressaltar aqui também, né? Pegando o gancho do que você comentou, Jurandir, o ser humano, né? O homem, ele com muita facilidade pode se perder no seu próprio entendimento, sabe? Eu tenho muito receio disso, sabe? Às vezes falando com Deus, inclusive, eu fico, nossa, será que eu estou falando comigo mesmo? Será que eu estou tendo o entendimento correto? E, e assim, não que eu seja exemplo para ninguém, sabe? E nem que eu consiga fazer. É importante que a gente tenha sempre a humildade dentro de nós, sabe? Ou pelo menos buscá-la, porque Deus ele conhece nosso coração, ele conhece a nossa fraqueza, ele sabe até onde a gente consegue ir. E quando a gente chega no nosso limite, e estando nós verdadeiramente sendo honestos com ele, sabe, conosco mesmo, ele vai nos ajudar, nos atender, nos livrar, seja dessas dúvidas pequenas que nós temos ou das grandes, e vai nos colocar no caminho certo, tá? Porque naquele momento ali, eu estava numa situação complicada, sabe? Mas eu, ao mesmo tempo, eu entreguei para ele, sabe? Eu falei, pai, que seja feita a sua vontade. Porque eu poderia ter entendido errado a minha mensagem. A mensagem, sabe? Eu já fiz várias vezes. E tem que estar tudo bem depois, sabe? Mesmo que a gente não consiga lidar com tanta naturalidade com aquilo no momento, a gente precisa ter consciência de que nada pode abalar nossa fé, que eu acho que é o mais importante.
mas o amor e a misericórdia de Deus, sabe? O amor dele é muito grande para nos atender, mesmo em coisas pequenas. Porque, veja, isso é algo tão pequeno para o mundo, para Deus, para qualquer um de vocês, ou para qualquer pessoa. E se eu pensar na minha vida como um todo, isso é muito pequeno também, sabe? Isso é maravilhoso também, porque Deus, ele é Deus tanto das grandes quanto das pequenas coisas. E quando ele nos atende nessas pequenas coisas, ele está nos mostrando o exemplo que meu pai comentou da folha da árvore. A folha da árvore não cai. Sabe, esse detalhe. Então, é maravilhoso isso. Assim. Quando a gente para refletir sobre isso, é bom parar para refletir sobre isso, para a gente poder ter essa dimensão, sabe? E isso nos ajudar a estar fortalecido e continuar na caminhada, porque o que acontece? Às vezes a gente vai entrando nesse mundo tão profundamente que chega uma hora que você fala assim, nossa, será que eu tô viajando? Eu não sei vocês, mas eu me pergunto isso às vezes, sabe? Uhum. Será que é nesse nível? Será que eu tô maluco? E aí ele maravilhosamente nos acode, só, eu tô aqui, eu tô vendo, eu tô te ouvindo, ó, vai lá, tá tudo bem, eu vou te segurar aqui, eu vou te apoiar aqui, eu vou te entregar isso aqui, e, enfim, o motivo pelo qual ele entendeu a minha oração, atende a nossa oração, além de ele nos amar, só ele sabe, né? E cabe a nós, Uma, por esse mesmo amor, tentar retribuir, sabe? Na mesma medida. De que forma? Com o nosso próximo. Porque nós podemos ser, na verdade, nós somos criados à semelhança de Deus. Então, nós devemos ter atitudes como Deus para os nossos irmãos, sabe? Tomar muito cuidado com o que eu estou dizendo aqui, mas é no sentido de. Estou falando aqui no sentido de. Deus não ouviu a minha oração, não foi bom para mim, não me atendeu, né? Não me socorreu, não me resgatou, ele não me faz bem, ele não me ama. É isso que eu tenho que fazer para o meu irmão, sabe? Eu tenho que amar meu próximo, eu tenho que socorrer o meu próximo quando ele precisa. É, entende? Então, a imagem e semelhança de Deus não é numa forma física, é no amor, é no espírito, é no andar, na caminhada, como Jesus fez. Né? Jesus veio aqui nos mostrar como nós devemos ser, né? Só que na prática é bem mais, mas como o Pai ouvia Jesus, ele nos ouve todos os dias. E quem dera nós possamos amar a Deus como Jesus amou. Amém? Para amém. Uma esclarecer, das coisas que pode considerar também é o seguinte: primeiro aqui, né? Falando de Jesus. Resumindo a história, não aceite nada que Satanás te ofereça. Ponto. Não aceite nada, nada, nada que Satanás te ofereça. Se é glória, se é pão, se é para falar assim, olha, se os anjos não te segurarem, pula aí que eu te seguro, né? Não quero nada, né? Uma das minhas orações, assim, de tempos em tempos eu faço isso dentro de casa, né? Eu falo assim, Senhor, se tem alguma coisa aqui que não é do Senhor, se tem alguma coisa que veio de outro lugar, se tem alguma coisa aqui que está aparecendo, não é do Senhor, Pai, eu não quero, eu não quero. Seja o que for, Pai, seja o que for, tira, tira, eu não, né? Só tira, só leva, né? Então, é uma das coisas que a gente ora. Pode até ser que eu mesmo tenha trazido, né? Pode, e normalmente foi, né? Porque
Se só moro eu e a mulher dentro de casa, quem que trouxe, né? Foi eu, foi ela. Então, vai, tira, seja o que for. Outra coisa interessante é o seguinte, nós servimos a um Deus que ele cuida de nós, que ele quer o melhor para nós. Mas nós não somos oniscientes. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é único, né? E nós não somos oninada. Então, quando você tem uma necessidade, óbvio, você tem que colocar diante de Deus, porque você não sabe qual que é o melhor, você não sabe né? E a gente vai buscar dentro da nossa compreensão, da nossa necessidade, do nosso compromisso. Se Deus realizou, glória a Deus, é porque dentro de todas as situações, aquela era a melhor. Conserta lá o negócio pro menino, que vai dar bom. Se ele não consertasse, ele ia usar aquela situação para fazer algo de melhor. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus. Então, quando nós entendemos isso, as negativas de Deus, elas têm um outro teor, elas têm outro sabor. Naquele momento da negativa, eu vou ficar puto, eu não vou entender, eu vou achar ruim. Mas aí vem aquele outro versículo que fala assim, ó, o que está acontecendo agora você não vai entender agora, mas você vai entender depois. Porque ele está lá no alto e sublime monte, ele está no alto da montanha que eu ainda estou começando a subir, ele tem uma visão que eu não tenho, ele sabe de coisas que eu não sei, e eu deixo a minha vida nas mãos dele e falo, Senhor, faz o que é o de melhor. Só que quando ele dá a negativa, eu fico puto, porque eu queria ser atendido, porque eu sou um cara que eu, né, tenho os meus, quero ser mimado, eu quero, né, ser atendido aqui. Fala, como assim? Eu me coloquei diante da sua presença e o senhor não me atendeu? Como assim? O senhor não está me vendo, não está me ouvindo? Né? A gente tem, algumas vezes, a gente tem essas situações, essas práticas, e a gente acaba esquecendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus, mesmo que seja uma negativa. Não é isso? Então você orou, funcionou por 5 horas, deu tudo certo, graças a Deus. Aquilo era o melhor para aquele momento, Deus te atendeu, glória a Deus, coincidiu. Mas poderia não ser, poderia não ter atendido, poderia ter dado ruim naquele momento, e no final das coisas, todas as coisas contribuiriam para Deus, para o bem daquele que serve a Deus, e você só entenderia lá na frente. Então o cara fala assim, assim fica fácil a vida de vocês, né? Mas é isso que Deus promete. Se você está debaixo do temor de Deus, se você está deixando a vida ser dirigida por Deus, essa é a promessa dele. Então, se você acha que é fácil, vem para essa vida também, está convidado, né? Passa por lado de cá. Só que não é fácil, não é do dia para a noite. E a gente engole muito sapo. Às vezes a gente bebe a lagoa inteira, para falar a verdade. Entendeu? Às vezes a gente é humilhado dentro da nossa casa, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, no nosso trabalho, e a gente tem que tomar uma atitude muitas vezes ali que você fala, eu sou o cabeça, eu vou fazer aqui. Aí o Senhor fala, cala, o cabeça aqui sou eu. Você vai fazer segundo o que eu estou falando. E aí você vai falar assim, cara, como é difícil esse momento né, de aguentar as pedradas, de aguentar o tiro, de ouvir chacota a respeito da sua fé, a vontade que a gente tem é de sair dando bicuda, de virar a mesa, a vontade que a gente tem é de sair quebrando tudo e tal, né? E aí o Senhor fala assim, na vossa paciência possuirei a vossa alma, né? Assim, não tem um trecho lá da palavra que o Senhor diz para Davi não, Samuel, o Mário que gosta desse texto, Samuel, fica frio aí, Samuel. Não é vocês que eles estão recusando, eles estão recusando a mim. Então, a pessoa não está te recusando, ela está recusando algo que você representa, né? Só que é você que está ali na linha de frente, você que é o corpo que aparece, é você que vai tomar as pedradas, você que vai ser o cuspido, você que vai ser humilhado, você que vai ouvir o desaforo, né? Mas, na verdade, o alvo não é você. Satanás não está mirando simplesmente em você. Ele está mirando naquilo que você acredita. Ele está mirando que se ele derrubar você, ele tem acesso livre à sua casa. Se ele derrubar você, ele tem acesso livre ao seu trabalho. Se ele derrubar você, ele tem acesso livre a outras coisas. Moisés estava lá no alto do monte. Enquanto o braço dele estava levantado, o povo de Israel vencia. Quando o braço dele cansava, né, que ele baixava o braço, o povo de Israel perdia na batalha. Aí a pergunta é, onde que era a batalha? Era lá embaixo ou lá em cima? Né? Quando perceberam isso, 2 pessoas seguraram os braços de Moisés. Agora eu pergunto para vocês aqui, né? Quem é que segura teu braço? Você está orando, Deus está ouvindo. Mas a pergunta, quem é que segura o teu braço?
Ou outra pergunta, você segura o braço de quem, querido? De quem que você segura o braço? Porque tem muitos irmãos nossos passando por perreios aí nas suas vidas, né? Que estão precisando de alguém para segurar o braço. E eu tenho certeza, já fui esse cara para segurar o braço do Mário, do jeito que ele já foi o cara para segurar os meus braços. A gente já juntou aí e falou assim, ó, precisamos conversar, né? Tem o Francisco também, o outro irmão lá. Precisamos conversar. Por quê? Porque se falar para outra pessoa não vai atender, não vai entender. Aí o cara vem, chora, lamenta, oramos junto e tal. Aí depois o cara volta lá pro pau, volta pra batalha, volta pra guerra. O cara tá todo ferido, todo ferrado, tá todo lascado, mas ele tem que ficar lá na frente porque ele é a estrutura que segura a casa ali, né? Cristo é a estrutura dele, mas ele é a estrutura da casa, dá para entender? Então, assim, Cristo é a sua estrutura, mas você é a estrutura da casa. E é isso, é assim que funciona, porque as outras pessoas não conhecem Cristo. Cristo não pode ser a estrutura dela ainda porque ela não conhece, mas você conhece. Então, Cristo é a sua estrutura e você é a estrutura de alguém, você é a estrutura dos outros. É profundo o negócio, não é? Outra coisa que me veio à mente também, Sr. Jurandir, semana passada, eu ainda reflito um pouco sobre isso, não sei se é verdade absoluta, porque eu imagino que, não, que também é para os crentes, mas a pastora falava que os sinais de maravilhas é para os não crentes, né? É para quebrar a incredulidade, né? Sinais de maravilhas é para aquele cara que está na dúvida ali, ele vem e mostra, fala, toma, filho, eu tô aqui, ó, segue em frente, tá tudo certo, né? Ou mesmo para quebrar a incredulidade de quem não crê, né? Então, outro dia a gente tava até. Acho que foi não, eu tava vendo um vídeo de um judeu, por exemplo, que ele tava sentado num. Ah, foi você, né, James? E chegou um rapaz do lado dele, contou a vida dele no trem, e não sei o que e tal. Daí daqui a pouco o cara foi e falou de Jesus e o cara sumiu. Daí o cara era judeu, velho. O cara viu uma maravilha ali, viu um sinal, né? Então aquilo ali quebrou a incredulidade dele, né? Então, o Espírito Santo tocou o coração dele e transformou a vida dele, né? Então, são sinais de maravilha justamente para quebrar a incredulidade das pessoas, né? Fazer as pessoas realmente crerem de que, olha, eu estou aqui, tenho poder, né? Eu estou ouvindo, estou vendo, né? E aí a pastora falava, não, sinais de maravilhas não é para crente, é para quem, é para quem não é crente, para quem não crê ainda. Isso ainda requer mais reflexões, porque a gente vive muita coisa boa, né? A gente vive muitas maravilhas, né? Muitos sinais também, né? E uma das coisas que ela falava também que era que os sinais e maravilhas ele acompanha sempre o evangelista, né? O evangelista que tem muita história de sinais e maravilhas, né? E onde ele está é o cara que está quebrando a incredulidade do povo, né? Tá... Mário. O Mário tem que escrever os dele, do que ele passou. Eu acho, eu sou um amante dos livros, né? Eu acho que ele deveria escrever lá um diário aí, os testemunhos dele, porque os que eu conheço já me arrepiam. Imagina os que eu não conheço. Deus vai dar oportunidade, vai ser o pai do Fábio que vai escrever esses livros para nós. Eu Glória a Deus. creio. Glória a Deus. Vou mandar para ele o vídeo aqui. Ó, pai, estou profetizando lá, hein? Exatamente, até porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Não é porque nós queremos, é porque acontece alguma coisa no meu coração, né? Como diz a música. Bom, queridos, o que eu tinha para hoje é isso. Não sei se alguém mais quer acrescentar. Não, a gente vê, continua amanhã, já é 8h30, Marão. Pois é. Então, eu peço para você orar, hein, Mário? Encerrando esse período, por favor. Com certeza. E aí, alguém quer continuar amanhã do versículo 14, hein? A gente continua assim, lá, Lucas, a gente continua aqui. Jesus é expulso de Nazaré, Se o senhor estiver aqui certo? amanhã, o senhor pode trazer também, viu, senhor Jurandir? A gente tem saudade aí do senhor ministrando aí pra gente aí. Provavelmente estarei, sim. Amém. Grande Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia, por mais esses testemunhos, Senhor, que nós ouvimos, Pai, e pela ação do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Nós sabemos que Tu és um Deus vivo, presente, está no meio de nós, Pai, e ouve as nossas orações, Pai. Eu fico feliz por saber, Senhor, porque está lá em
No Salmos 40, Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele Aleluia. se inclinou para mim e me deu a Aleluia. vitória. Quando Louvado Deus se seja. inclina para alguém, amado, é quando nós temos paciência, é quando nós nos entregamos a Deus e confiamos nele. E eu lembrei desse salmo agora. E quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Eu quero agradecer pela vida do meu filho, Pai, pela vida do Jurandir, pela vida do Samuel, pela vida da Tamires, Senhor, da Ruth, das pessoas que fazem parte, do Lucas, ó Pai, fazem parte desse devocional. Porque o Louvado Senhor seja. nos uniu, porque o Senhor tem um propósito em nossas vidas, ó Pai. E através de nós, muitas almas serão alcançadas, ó Pai. Através do nosso testemunho, das nossas palavras, dos ensinamentos que o Senhor tem nos dado, Pai. Tenho certeza, Pai, que o Teu Evangelho está sendo pregado no mundo. E estamos sendo usados por Ti, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, neste dia. Abençoa, Pai, a família de cada um que aqui está. Nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal. Sê conosco, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. A para pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.